Sejam muito bem-vindos ao canal PodX86 e hoje eu começo uma série de vídeos para falar exclusivamente do Proxmox. Nessa jornada a gente vai iniciar fazendo uma instalação desde o início até a configuração final. E para quem não sabe o que é o Proxmox nada mais é do que um hypervisor. É uma ferramenta de virtualização que permite que você crie máquinas virtuais dentro de um host físico e aproveitar melhor os recursos da máquina. Para fazer a instalação do Proxmox é um processo relativamente simples, é o mesmo processo que você faria para instalar qualquer outro sistema operacional. Primeiro nós vamos baixar a ISO do Proxmox, fazer a instalação dentro de uma máquina virtual usando o próprio Proxmox, mas a ideia é que vocês façam isso numa máquina física. E uma vez baixado a ISO, você vai gravar essa ISO, você pode usar o Rufus, o Balena Etcher ou qualquer outra ferramenta para criar um disco de boot. E para fazer a gravação da ISO, você obviamente precisa de uma mídia de armazenamento, pode ser um pendrive, pode ser um HD externo, qualquer mídia que tenha pelo menos 8 GB de armazenamento disponível. Lembrem-se que essa unidade não pode conter dados, porque no processo ele vai formatar, ele vai apagar todos os dados que ali estiverem. E o primeiro passo, pessoal, é você entrar no site do Proxmox e fazer o download. E como nós vamos usar o Proxmox como nossa ferramenta de virtualização, você deve baixar a ISO Proxmox VE. No 9.0 é a última versão disponível no site. E com a ISO do Proxmox baixada, você já pode fazer a gravação na unidade de armazenamento que você vai usar para fazer a instalação. A instalação em si é a mesma coisa, independente da máquina ser física ou ser virtual. Então aqui nós vamos criar uma máquina. Estou criando uma máquina virtual, eu vou chamar aqui de PVE Test. Aqui eu seleciono a ISO da instalação, um bônus, né, que vocês já estão vendo como é o processo de criar uma máquina virtual dentro do próprio Proxmox. Aqui eu vou manter padrão, não precisa de nada muito diferente. A parte de discos, aqui eu vou mudar para SATA, eu vou manter em 32 GB, é só uma instalação de teste, de apresentação. Aqui na CPU eu vou selecionar host e mais para frente eu vou explicar para vocês por que aqui eu selecionei host. Memória RAM aqui eu vou alocar 8 GB. A interface de rede aqui eu selecionei a minha interface de gerência. A máquina criada PVE Test. Nós vamos vir em console e vamos ligar a máquina. E se deu tudo certinho, você conseguiu dar o boot aí através da mídia de armazenamento onde foi gravada a imagem do Proxmox, você deve chegar nesta mesma tela que eu estou aqui, que é a instalação do Proxmox. A gente pode escolher aqui entre instalação gráfica, instalação através de um terminal, ou ainda assim explorar algumas opções avançadas. No nosso exemplo aqui, nós vamos no básico e vamos ativar o modo gráfico mesmo. Não tem muito o que fazer, tá, pessoal? A gente vai em Agree. Aqui é o mecanismo de particionamento. A não ser que vocês tenham certeza, vocês saibam exatamente o que vocês estão fazendo, eu diria para vocês não mudar as opções. Isso deve ser o suficiente para você obter uma instalação totalmente funcional. O único cuidado que você deve ter aqui é a identificação do disco, né? No meu caso aqui é o disco interno. E para vocês aí no host, vai depender se vocês tiverem mais de uma unidade, um HD, um SSD. É importante aqui no drop-down menu você fazer a seleção adequadamente do local que você deseja fazer a instalação. Vamos clicar em Next. Aqui ele já traz as informações de região, de localidade. Você vai mudar, obviamente, de acordo com a sua região. Aqui o layout do teclado, meu layout em inglês. A senha que você vai usar para gerenciar. Pessoal, eu não costumo colocar e-mail válido aqui, removo ali o finalzinho e ponho .com para ele aceitar. E aqui começa a parte, digamos, inicial do processo de configuração. Aqui eu sugiro que você coloque um hostname válido dentro da sua rede. Vai ser PVE Test ponto interno. Para redes domésticas, redes internas, a gente usava o ponto .local. E esse domínio foi reservado e hoje a recomendação é usar o ponto interno. Aqui o endereço IP ele já pegou por DHCP. Via de regra, a gente sempre vai usar um IP fixo. Vou mudar aqui.
Confira aí o endereço do gateway, o endereço do seu servidor DNS. E estando tudo ok, clicamos em Next. Esse é um sumário da instalação. A file system padrão é ext4. Ele vai usar o dispositivo /dev SDA. Se estiver tudo certinho, você pode clicar em Install. Nossa instalação foi concluída. Como vocês viram, é rapidinho. Ele já vai rebootar a máquina. Para acessar o Proxmox agora, a gente vai abrir aqui uma nova janela, 278.006. E aqui, pessoal, o usuário é root e a senha é aquela senha que vocês usaram no processo de instalação. Proxmox instalado. Essa é a interface de gerenciamento do Proxmox. E a primeira coisa que nós vamos fazer depois que instalarmos é ajustar os repositórios dos pacotes. Isso é importante para a gente poder manter sempre o ambiente protegido, seguro e atualizado. E para fazer isso, a gente vai no Node, aí temos aqui repositórios. Por padrão, ele já joga no repositório Enterprise, né? Que é esse cara aqui, ó, PVE Enterprise. A questão é que o repositório Enterprise, ele é pago, você precisa de uma assinatura. Mas você não é obrigado a usá-lo, existe o repositório livre e você pode usar aí sem custo algum, inclusive em ambientes corporativos. No nosso caso aqui não vamos usar, então eu vou desabilitar. Esse aqui é o repositório do próprio PVE e vou desabilitar também o repositório do Ceph. Vamos adicionar um novo repositório e aqui nós vamos escolher o No Subscription. Existe o repositório de teste, a gente não vai usar de teste, eu não recomendo, tá, pessoal? Exceto se for uma máquina exclusivamente de testes que vocês usem esse repositório. Esse repositório vem em pacotes aí em beta, então muita coisa ali não está redondinha, não foi testada, não foi validada e você pode ter algum problema. Escolhido o repositório No Subscription, a gente dá o Add. E pronto, já podemos fazer a atualização do nosso sistema. Para atualizar, pessoal, você vem em Updates, dá um refresh, e ele já vai trazer ali um monte de coisa. Vocês viram que ele já trouxe um monte de coisa. Todos os pacotes que tem alguma atualização, e feito isso, você vai em Upgrade. Eu normalmente, pessoal, eu faço isso pela linha de comando, tá? E não é difícil. Eu vou dar o não aqui. Vou sair dessa tela e vou mostrar para vocês como seria o processo direto na linha de comando. Então aqui com o Node selecionado, a gente vai em Shell e o Linux usa como gerenciador de pacotes o apt, né, o apt, e a gente vai usar ele essencialmente para fazer tudo. Pessoal, são 3 comandinhos: apt update, para ele pegar todos os pacotes, né, que sofreram alguma atualização, kernel, qualquer coisa do tipo. Depois do update, apt upgrade, que nós vamos cair naquela mesma tela que a interface gráfica nos trouxe. Aqui a gente dá um yes e ele faz o resto. Basicamente isso, pessoal. Tem um terceiro comandinho, a hora que terminar aqui eu vou executar para vocês. Nós vamos executar um último comando, que é o full upgrade. Como vocês podem ver aqui, eu estou fazendo a atualização do kernel, né? Ele já pegou um kernel novo de Linux. Nessa primeira atualização, pessoal, a recomendação é que quando concluída vocês façam o reboot da máquina. Nem todas as atualizações exigem que você reboote a máquina e quando for necessário o próprio sistema vai indicar. Mas para essa primeira, pessoal, independente dele pedir, eu sugiro que vocês façam o reboot. Prontinho, concluído o processo, nós vamos rebootar a máquina. Tá aí, pessoal, nosso PVE ele está instalado e está devidamente atualizado. Segunda coisa que nós vamos fazer, se vocês observarem aqui, ele traz 2 áreas de armazenamento. A primeira área de armazenamento ele usa aqui para você subir ISOs, os templates de container e também os backups, hein? E vai criar uma outra área aqui para o armazenamento dos volumes de containers e dos discos de máquinas virtuais. Eu pessoalmente não gosto dessa estratégia, né, de
de particionamento. Portanto, esse é um passo opcional. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente tira isso, como que a gente muda. Eu prefiro unificar o armazenamento interno para ficar mais simples para a gerência. E um outro ponto muito importante é que mesmo que você tenha um disco de 1 tera, por exemplo, essa partição primária aqui, ele vai alocar 100 GB. E às vezes você precisa ali para fazer backup, armazenar uma quantidade muito grande de ISOs, e esse volume ele acaba enchendo muito rápido, né? Então essa é uma outra vantagem aí de você ter isso daqui unificado. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui então, aí em Data Center, vamos em Storage, eu vou remover. Eu apenas removi ela aqui do Proxmox, mas o volume LVM ele ainda está preso ali com as duas partições, então a gente vai ter que mexer. Nós vamos vir aqui na partição primária, vocês podem ver que ele fica marcado, né? Ele fica cinza. A gente vai marcar aqui Disk Image, Container, Snippets e Import. Com todos selecionados, clicamos em OK. E agora entra aquele ponto que é necessário que você tenha um conhecimento de Linux, sobretudo para gerenciar LVM, você precisa ter um conhecimento ali de intermediário para avançado. E aqui na partição primária, pessoal, só para recapitular, eu estou usando um disco de 32 GB para esse vídeo, e observem que ele alocou aqui aproximadamente a metade. Agora o que eu preciso fazer? Pegar aquele espaço que estava alocado para aquela segunda partição e alocá-lo para essa primária. Primeira coisa que nós vamos fazer, um VG Display aqui. Meu VG aqui, o tamanho do meu volume group primário é de 32 GB, e com o comando LV Display eu exibo todos os nossos volumes lógicos. Esse primário aqui é o que a gente acabou de apagar, pessoal. Ele tem 11.8 GB, e aqui o dev PVE root é esse cara aqui. Ele está aqui com 13.81 GB. A gente vai remover esse volume lógico, e o espaço que sobrar a gente vai acrescentar aqui no dev PVE root. Quer confirmar se a gente realmente deseja excluir, nós vamos excluir, e nós temos espaço livre. Se a gente vir aqui no VG Display novamente, a gente vai ver aqui Free PS Size. A gente liberou 13.81 GB, e agora o que nós vamos fazer? Adicionar esse espaço a esse volume aqui para a gente poder aí armazenar nossas máquinas virtuais, nossos backups, nossas ISO, tudo num único local. E agora, pessoal, para pegar aquele espaço que a gente liberou no volume lógico que a gente acabou de excluir, a gente vai usar o comando lvextend-r, que eu já vou fazer o resize da file system automaticamente. Isso vai me economizar um comando. O "-l", que eu vou estender o volume, então a gente usa o "-l". Eu quero alocar todo aquele espaço, então aqui a gente vai colocar um mais, eu estou adicionando 100% free, ou seja, eu vou adicionar 100% daquele espaço que está livre nesse volume que eu vou indicar agora. /dev PVE root, que é o volume lógico que a gente vai aumentar. Prontinho, está feito. Vamos ver se deu certo, né? E tá aqui, pessoal, ó, ele subiu para 30 GB. Uma outra coisa que eu gosto de fazer, também é opcional, é habilitar o modo verbose no boot do Linux. Isso é útil para diagnóstico, de repente a máquina demora para carregar, demora para subir. A gente consegue ver ali nas mensagens se tem algum erro, se tem algum problema. E para fazer essa alteração, a gente vai mexer nas configurações do Grub, o bootloader do Linux, e é onde a gente passa ali alguns parâmetros de kernel, alguns parâmetros de inicialização. E mais uma vez, pessoal, nós na linha de comando etc default grub. Fazer essa modificação é bem simples. Nós temos aqui, ó, no grub command line Linux default, nós temos o comando quiet. A gente vai tirar, mantém as aspas, salvei o arquivo, e agora a gente vai rodar um outro comando que é o update grub, efetivar as alterações que nós fizemos no arquivo default. Feito isso, podemos rebootar. Todo o processo de boot ele vai ser em modo verbose. Como vocês podem ver, a gente consegue acompanhar aí tudo que está acontecendo ali no processo de boot da máquina.
E tá aí, pessoal, Proxmox instalado, está funcional. A partir desse ponto, você já consegue criar máquinas virtuais, já consegue criar containers, já consegue fazer um monte de coisa. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like maroto. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativem o sino para receber as notificações sempre que um vídeo novo, tiver alguma novidade, for publicado no canal. E um grande abraço e até a próxima. Fui!